Era uma noite fria em uma pequena comunidade, onde as casas eram simples e o céu estava limpo. João, um menino negro de 12 anos, morava com sua mãe e 2 irmãos mais novos em um barraco apertado. A vida não era fácil para sua família. Todos os dias, ele via sua mãe lutar para garantir o básico: comida, roupas e muitas vezes o que parecia ser o impossível, como leite para as crianças. João foi até a padaria com seus poucos reais no bolso. Naquele dia, a missão era clara: comprar leite para seus irmãos. Ele olhou para o pacote de leite, que custava R$ 5, e sabia que isso significava menos comida para o restante da semana. Mesmo assim, ele fez a escolha de garantir o alimento para os pequenos enquanto saía da padaria com leite. João passou pela lotérica e viu uma fila de pessoas comprando seus bilhetes para a Mega Sena. Da virada, ele ficou parado observando, e o desejo de tentar a sorte apareceu de repente. Ele pensou por um momento, sentindo a falta de algo mais na vida. Os R$ 5 que ele segurava eram o suficiente para mais, uma pequena chance para tentar mudar a realidade. Com um suspiro, João entrou na lotérica, pegou o volante e marcou os números mais aleatórios que lhe vieram à mente. Não sabia como funcionava bem a Mega Sena, mas sentiu que valeria a pena tentar. Depois, com o bilhete nas mãos, ele seguiu para casa sem dizer uma palavra sobre o que acabará de fazer. Naquela noite, a vida de João estava prestes a mudar para sempre. A família jantou como sempre, sem saber que o destino já tinha outros planos. Ele estava assistindo à televisão enquanto os números da Mega Sena da virada eram sorteados. A cada número que aparecia, seu coração batia mais forte. Até que no final, ele olhou para o bilhete e percebeu que ele tinha acertado todos os números. João não podia acreditar no que estava vendo. Ele olhou para sua mãe, que estava distraída na cozinha, e pensou: será que eu sou o único que viu isso? Ele pegou o bilhete e correu até a mãe. Que surpresa! Olhou para ele e perguntou o que acontecia. Mãe, eu ganhei na Mega Sena, disse quase sem acreditar. A mulher não acreditava. No começo achou que era uma brincadeira, mas quando verificou os números, ela também ficou sem palavras. Era verdade. Seu filho, que sempre lutava para fazer o que era certo, agora era milionário. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade, e a vida de João e sua família nunca mais foi a mesma. Eles puderam realizar todos os sonhos que antes pareciam distantes. A mãe de João deixou de trabalhar em 2 empregos. Eles se mudaram para uma casa maior e mais confortável. E, acima de tudo, João nunca esqueceu o que tinha aprendido naquela noite. Ele usou sua nova fortuna, não só para ajudar sua família, mas também para apoiar sua comunidade e pessoas que, como ele, lutavam por um futuro melhor. João se tornou um exemplo de como, mesmo nas condições mais difíceis, a esperança e a perseverança podem abrir portas inesperadas. E assim, aquele menino negro e pobre, com apenas R$ 5 no bolso, mudou o rumo de sua vida para sempre, provando que às vezes um simples gesto de coragem pode fazer toda a diferença. Com o passar do tempo, João, agora um jovem adulto, começou a se distanciar das suas raízes. O dinheiro e a nova vida de luxo foram criando uma bolha que o afastava cada vez mais das dificuldades e das pessoas que sempre o apoiaram. Quando olhava para trás, para a comunidade onde crescerá, sentia como se fosse algo distante, uma lembrança vaga de um passado que agora parecia insignificante. Aos poucos, ele começou a mudar. As roupas caras, os carros importados e as festas extravagantes passaram a ser sua rotina. João deixou de ver o valor nas pequenas coisas, como o sorriso sincero de sua mãe ou a solidariedade dos vizinhos. Sua vida se tornou uma busca incessante por status e reconhecimento, e ele não percebeu. Quando a soberba começou a dominar sua mente e seu coração, ele já não ligava para os problemas das pessoas de sua antiga comunidade. Ajudar quem precisasse não era mais uma prioridade. Suas preocupações estavam centradas em manter uma imagem impecável, em ser reconhecido pelos outros como alguém
que havia feito sucesso. Quando visitava sua mãe era sempre de maneira rápida, sem muito contato, e a casa onde cresceram, agora abandonada e caindo aos pedaços, parecia um lembrete desconfortável do que ele havia se tornado. A arrogância se infiltrou em seu modo de pensar. Ele se via como superior a muitos dos amigos e conhecidos que ainda estavam na luta diária. Para João, sua sorte não tinha sido apenas um acaso. Ele acreditava que a sua inteligência, seu talento, sua visão empreendedora é que o tinham levado até ali. Esquecia que muitas vezes a vida é mais do que uma questão de habilidades e sorte. Era também sobre o trabalho duro, a solidariedade e as pessoas que nos ajudam a seguir em frente. Esse dia, ele foi convidado para um evento de gala em primeiro hotel de luxo. Era uma noite especial e todos os mais influentes estavam presentes. João, com um sorriso de superioridade, circulava entre as mesas, conversando com empresários e políticos, fazendo questão de mostrar sua nova vida. Durante o evento, um velho amigo de infância se aproximou. Era Marcos, um rapaz que ele conhecia desde criança. Alguém que sempre teve os pés no chão. Mesmo com as dificuldades da vida, Marcos se aproximou com um sorriso e uma palavra amiga. João, não acredito que é você. Quanto tempo, né? Como você está? Lembro das nossas brincadeiras, de quando você tinha apenas um sonho. E olha onde você chegou, fico feliz por você. João, no entanto, não respondeu da mesma forma. Olhou para Marcos com um sorriso sem graça, algo entre desprezo e indiferença. Ah, é você, Marcos. Que bom te ver bem. A vida me deu oportunidades, né? E não dá para ficar parado. Não posso ficar me lembrando de quando éramos crianças. Marcos, sentindo a mudança, não conseguiu esconder sua tristeza. Eu não sou mais o garoto da comunidade, João. Mas eu não me esqueci de onde vim, e muito menos de quem me ajudou. Eu só queria te lembrar disso. João, agora rodeado por pessoas que não conheciam sua verdadeira história, sentiu uma mistura de desconforto e impaciência. Você ainda pensa assim: olha, Marcos, as coisas mudam, ok. Eu sou um homem de negócios agora. Não tenho tempo para ficar lembrando do passado. As palavras de Marcos o atingiram, mas de forma diferente do que ele imaginava. Naquela noite, ao voltar para sua mansão, João se viu refletindo pela primeira vez sobre sua vida. A soberba o havia cegado, e ele sentiu uma inquietação, uma sensação de vazio que não conseguia ignorar. Ele estava rico, mas em que momento perderá a essência de quem ele realmente era? Quando foi que ele deixou de se importar com as pessoas que o ajudaram a chegar até ali? Na manhã seguinte, João decidiu voltar à comunidade onde crescerá. Não era para se gabar, nem para mostrar sua riqueza, mas para se reconectar com aquilo que ele realmente havia sido. Ao chegar, viu as mesmas ruas simples, as mesmas pessoas que o conheciam, e o lugar onde tudo havia começado. A casa de sua mãe estava mais deteriorada do que ele lembrava, mas o cheiro do café, os sons familiares das crianças brincando na rua, tudo isso fez-se sentir de alguma forma em casa. Ali, sentado na frente de sua velha casa, João se deu conta de que o dinheiro não havia preenchido o vazio que ele sentia. Ele havia se perdido na busca por uma vida de aparências e esqueceu do que realmente importava: o amor, a amizade e o apoio das pessoas que o conheciam desde pequeno. Ele ainda tinha tempo para mudar, para ser alguém melhor, para resgatar sua verdadeira essência. Foi nesse momento, sentado ali, que João fez uma promessa a si mesmo. Iria recomeçar, ele começaria a ajudar novamente sua comunidade, a investir em projetos que ajudassem os mais necessitados e, mais importante, tentaria ser a pessoa que um dia sonhou ser, antes de ser consumido pela ganância e pela vaidade. E assim João, o menino pobre, que ganhou na Mega Sena e foi consumido pela soberba, decidiu voltar a ser quem realmente era, provando que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas sim nas raízes que nunca devemos esquecer. Algumas semanas se passaram desde que João havia tomado a decisão de mudar. Ele começou a frequentar mais a comunidade, conversando com os moradores,
tentando ajudar de todas as formas possíveis, como se quisesse corrigir os erros de uma vida que se afastara tanto da sua origem. Mas à medida que se reconectava com o lugar que havia sido seu lar, algo estranho começou a acontecer. João começou a perceber que, apesar de seus esforços em ajudar, algo observava de longe. Era uma sensação desconfortável. Como se estivesse sendo seguido, como se alguém o estivesse esperando. Dar um passo em falso. Ele sentia olhos em sua direção, mesmo quando não via ninguém. Na madrugada, quando ia à praça para pensar sozinho, o vento parecia sussurrar seu nome, e a sensação de ser vigiado só aumentava. Certa noite, enquanto estava na pequena padaria, onde comprava pão para sua mãe, ele ouviu uma conversa que lhe causou arrepios. 2 homens encostados na parede da loja falavam baixinho, mas o suficiente para João ouvir. Ele vai voltar. Você sabe disso, né? Disse um dos homens, o rosto parcialmente escondido pela capa do casaco. Sim, mas a questão é, ele está preparado para o que vai encontrar. O que ele fez não vai ser perdoado assim tão fácil, respondeu o outro com tom grave e misterioso. João ficou ali parado, tentando entender o que acabará de ouvir. Ele vai voltar. O que eles queriam dizer com isso? Quem estava esperando por mim? Ele pensou, sentindo um calafrio na espinha. O que ele não sabia era que o destino estava prestes a tomar um rumo ainda mais surpreendente. Naquela noite, ao retornar para sua mansão, João sentiu algo que não sentia há anos: medo. O medo de que sua vida, antes aparentemente perfeita, estivesse prestes a desmoronar de novo. Ele tentou ignorar a sensação, mas a inquietação não o deixou. Na manhã seguinte, ele recebeu uma carta anônima. O envelope estava amassado, como se tivesse sido apressadamente jogado no chão, e depois recolhido dentro. Uma mensagem simples, mas cheia de mistério. Você não pode escapar do que fez. A dívida é mais antiga do que você pensa. Eles estão esperando o momento certo. Cuidado! A mensagem o deixou perturbado, e a dúvida sobre o que aquilo significava o consumiu. Quem eram essas pessoas? Que dívida era essa que ele tinha contraído sem saber? Nos dias seguintes, ele começou a investigar, tentando rastrear a origem da carta. Mas tudo parecia indicar um beco sem saída. Não havia assinatura, nenhum indício sobre quem poderia estar por trás disso. Desesperado, foi até a padaria onde ouvirá a conversa. Perguntou aos moradores, mas ninguém parecia saber de algo. Tudo parecia normal, mas para ele algo estava errado. E então, uma noite, enquanto João caminhava pelas ruas do bairro, algo incomum aconteceu. Ele se deparou com uma figura encapuzada que o observava de uma esquina sem dizer uma palavra. Ele tentou se aproximar, mas num instante em que deu um passo em sua direção, a figura desapareceu na escuridão. Foi naquele momento que ele soube: o passado não se apaga com o dinheiro. E quem ele era antes de ganhar a Mega Sena ainda tinha um peso muito maior do que ele imaginava. O que ele não sabia era que sua sorte estava prestes a vir com um preço muito mais alto. Na noite seguinte, João se viu diante de uma escolha difícil. Ele recebeu um telefonema. Uma voz desconhecida do outro lado, com um aviso claro. Você se esqueceu de quem é João, e agora você vai pagar o preço por isso. A voz se desligou, deixando João tenso e imerso em uma nova angústia. Ele sabia que aquilo não era uma simples ameaça. Algo de muito mais profundo estava envolvido. Talvez os homens na padaria tivessem razão. Talvez o eles que falavam fosse muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas o mais intrigante era o fato de que, mesmo depois de tudo, João não sabia de que dívida estavam falando. O que ele havia feito que fosse tão grave, tão misterioso, que pudesse estar ligado ao destino, que estava agora sendo cobrado de maneira tão cruel. Determinando a descobrir a verdade, ele começou a investigar suas origens. De maneira mais profunda, mergulhou nos registros de sua família, tentando descobrir se havia algo de estranho no seu passado, algo que ele por algum motivo não soubera. Foi quando, em uma velha caixa de documentos da sua avó, ele encontrou algo que o deixou sem ar. Uma foto de sua mãe quando era jovem, ao lado de um homem que ele nunca tinha visto.
ao verso da foto. Uma inscrição datada de muitos anos atrás. O preço do silêncio é alto. João, o quebra-cabeça, estava começando a se formar. Sua mãe e a mulher que ele tanto admirava estava conectada de alguma forma a esse mistério. E a dívida que ele deveria pagar não era sua. Agora João estava diante de um dilema mais profundo. A busca por respostas o levaria por um caminho que ele jamais imaginou, e ele logo perceberia que sua vitória na Mega Sena poderia ser o menor dos seus problemas. O destino estava de volta para cobrar o que muito tempo antes havia sido prometido, que não seria fácil escapar das sombras do passado. E João descobriria. João, determinado a descobrir a verdade, foi até sua mãe esperando respostas. Ela parecia nervosa ao ver a foto, seu rosto empalidecendo. Você não devia saber disso, João. Ela disse quase em um sussurro. Seu pai, ele estava envolvido com pessoas poderosas, coisas das quais nunca falei. A revelação foi um choque. Seu pai, um homem que ele nunca conhecera, tinha feito um pacto sombrio com uma organização secreta, prometendo um preço altíssimo para manter o segredo. Quando João ganhou na Mega Sena, ele não soubera, mas aquele dinheiro, aquele golpe de sorte, não era mera coincidência, era parte de um jogo muito maior. Um peça em um tabuleiro, onde as dívidas do passado retornavam para cobrar, enquanto João tentava digerir a verdade. A figura encapuzada reapareceu, dessa vez revelando-se como membro dessa organização secreta. Um antigo aliado de seu pai, ele entregou a João um último aviso: você não pode pagar o que foi prometido. Eles estão vindo buscar o que é deles. A figura desapareceu na escuridão, antes que pudesse reagir, mas naquele momento João entendeu. O dinheiro que ele ganhará não era um prêmio, era uma isca, e ele agora estava preso em uma rede de mistérios que não poderia escapar. A verdadeira jogada começava agora, e o preço seria muito mais alto do que qualquer quantia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. E me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo.